A volta da Santa Inquisição. O Fórum Satânico, que condenou à morte mais de 100 milhões de protestantes na Idade Média. Esse fórum voltou disfarçado, com o nome de FORLIR, Fórum de Liberdade Religiosa. Mudou o nome de Santa Inquisição para o nome de Liberdade Religiosa. E agora a guerra será contra os remanescentes povo de Deus, que vão pregar a mensagem da queda de Babilônia nas ruas e praças das grandes cidades. Entre no portal da igreja www.adventistas.org e encontre em Liberdade Religiosa notícia completa. Liderança local. Em 2021, o nosso primeiro objetivo é ter um líder do departamento em cada distrito. Cada pastor está informado de que esta é uma necessidade para este ano, para termos uma igreja mais informada sobre um tema tão relevante. Estes líderes serão incluídos em um grupo de WhatsApp específico para tratar deste tema, possibilitando que recebam as informações com mais agilidade e possam compartilhar esses assuntos com os demais membros também. O FORLIR é uma ferramenta para integrar profissionais da área do direito, estudantes e interessados no tema, para discutir os avanços na luta pela liberdade religiosa. Para capacitar melhor a liderança, em parceria com a União, será realizado um curso no ambiente virtual, na data do dia 24/4. Sábado da Liberdade Religiosa. Abril é a data em que todas as igrejas reservam um dia para falar sobre a liberdade religiosa e também para o evento produzido pelo campo. Você, líder, foque nessa data, 24/4. Nós contamos com a sua colaboração. Contamos com a sua colaboração. E desde já fica aqui meu agradecimento por sua disposição. O FORLIR, da Igreja Adventista, não é ecumenismo. É questão de direito, isto é a perseguição. É a imagem da besta. A volta do fórum religioso, para perseguir o remanescente de Apocalipse 12, verso 17. Outra pergunta que eu fiz ao professor Euler, e aqui falo para o senhor também, é o seguinte: algumas pessoas pensam que aqui estamos tratando de doutrina, de ecumenismo, e aqui não tem nada a ver com isso. Aqui estamos tratando do direito. Se eu desse uma palavra sobre isso. De maneira alguma, nós temos que entender, e de uma vez por todas, que quando o assunto é ecumenismo, o que se trata é doutrinas eclesiásticas, corpo doutrinário das diversas religiões. E nós aqui não estamos tratando em momento algum de doutrinas. Nós estamos tratando do direito à liberdade religiosa, que é bem diferente daquilo que é o corpo doutrinário de qualquer uma das denominações aqui representadas. Nós temos uma variedade muito grande de religiões aqui neste espaço, e o que nós estamos debatendo são todos os assuntos em torno do direito à liberdade religiosa, que na realidade ele deriva do direito de escolha, do livre-arbítrio que Deus nos deu a princípio. Por isso que nós temos a liberdade de consciência, a liberdade de escolha, portanto a liberdade religiosa, que nós tratamos assim hoje de maneira mais simpática. Olha, se você tinha alguma dúvida sobre o que estamos fazendo aqui nesse Congresso de Liberdade Religiosa, eu acho que agora você não tem. Obrigado, doutor Coimbra. A liderança rejeitada por Deus, da Igreja Adventista, se tornou a protagonista da imagem da besta. Mas nós nos relacionamos com outros grupos religiosos, com outras denominações cristãs, com o propósito de lutarmos para proteger, promover e defender a liberdade religiosa. Então, e posso dizer para vocês com toda certeza, a Igreja Adventista ela é protagonista no mundo nessa questão da liberdade religiosa. Que esse assunto chegue mais próximo das nossas comunidades, dos nossos membros, né? Alguém podia perguntar assim: o que eu posso fazer pela liberdade religiosa? Vamos fugir dessa guerra política, ideológica, isso não é o nosso mundo. E onde eu puder exercer a minha influência, eu posso. A associação de vocês aí tem um fórum
regional de liberdade religiosa, que o professor Barreto, que é o departamental da área, ele cuida. Vocês podem procurá-lo. A igreja deve ter um diretor de liberdade religiosa que representa a Igreja Central nesse fórum, e esse fórum regional foi criado aqui na nossa gestão, nesses anos, ele contribui para que a situação de liberdade religiosa nas nossas igrejas seja levada para um fórum de debate, onde fazem parte diretores de liberdade religiosa de cada distrito pastoral. Então, essa é uma maneira como a Igreja Central se conecta a essa área, e vocês podem relatar para essa pessoa, que é o diretor da liberdade religiosa de vocês, alguma situação de liberdade religiosa que envolve trabalho, estudo e violência doméstica. Tem muita violência doméstica por causa da liberdade religiosa subnotificada, e a gente tem que ficar sabendo. Então, é uma motivação. O que a gente pode fazer? Orar e participar através desse diretor de liberdade religiosa. Veja o que o Forlir da Igreja Adventista fez. Tirou a liberdade religiosa de um tatuador. E está perseguindo, acusando ele de vários crimes. A Delegacia de Combate a Crimes Raciais está investigando um caso de intolerância religiosa que teria acontecido dentro de um estúdio de tatuagem aqui em São Luís. O Ministério Público e a OAB também estão acompanhando esse caso. A Bionã é praticante do tambor de mina, religião muito comum no Maranhão e que é de matriz africana. Ela resolveu tatuar no braço uma mensagem a um orixá. Só que o tatuador se recusou a fazer o serviço porque, segundo ele, uma questão pessoal impedia. Foi nas redes sociais que a psicóloga resolveu desabafar e teve apoio. Ele alegou que ele era cristão e não fazia esse tipo de tatuagem, né? E falou que era uma escolha pessoal do tatuador, né? Não trabalhar com esse tipo de tatuagem. A psicóloga registrou um boletim de ocorrência. O Ministério Público também foi acionado. Para a coordenadora do Núcleo de Diversidade, o direito de todas as pessoas ao livre culto e crença deve ser respeitado, e práticas discriminatórias precisam ser punidas. A liberdade de opinião, de crença, essa liberdade de manifestação, ela não permite os discursos e práticas discriminatórias. Esse exercício ele requer que seja feito sem qualquer violência ou qualquer intolerância ou preconceito. O caso é investigado pela Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Intolerância e também é acompanhado pela Comissão da Verdade e da Escravidão Negra, da Ordem dos Advogados do Brasil. Para a OAB, além da questão da relação de consumo, houve também racismo religioso. Entre as penalidades, a perda ou suspensão do alvará de funcionamento do estúdio de tatuagem. Para o presidente da comissão que acompanha o caso, está clara a violação do Código de Defesa do Consumidor. E mais que isso, o agravante do ponto de vista religioso. Precisam cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Então, em razão disso, nenhum cidadão vai poder ser discriminado, no caso em tela, em razão da sua religião ou em razão da sua raça. É muito importante você procurar a polícia, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que situações como essa, que são resquícios da escravidão, onde a religião matriz africana era proibida por lei, venha a ser encerrada. A Bionã procurou outro tatuador e já está com a mensagem no braço. Para ela, mais que um caso pontual e pessoal, a causa revela uma discriminação coletiva e que precisa ser enfrentada. Quando eu olho para a tatuagem, eu vejo a minha fé, mas eu vejo também que eu não tenho que me calar nunca, sabe? Então, assim, virou símbolo de resistência para mim. Em nota, o estudo de tatuagem disse que exerceu o direito de não praticar atos que vão de encontro aos princípios e convicções. O Deus de Elias levantará instrumentalidades humanas para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da terra, e nos lugares onde os homens têm ido mais longe em falar contra o Altíssimo, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Livro de Ellen White, página 187. Portanto, Deus tem a última advertência a ser pregada ao mundo. Mas já foi criada a imagem da besta. O Forlir, Fórum Regional de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, é onde serão condenadas as pessoas que ser pega dando a mensagem de advertência.
Assista ainda a este vídeo para ficar bem informado sobre esta grande perseguição desta imagem da besta. A liberdade religiosa e o politicamente correto. Quais os limites da expressão religiosa? E vou dar alguns exemplos, né, do que seria esse discurso. Os cristãos podem dizer que os judeus foram rejeitados por Deus, né? Vocês mataram Jesus, vocês não aceitaram o Messias? Né? Uma pergunta. Os muçulmanos podem dizer que os cristãos são infiéis e que serão condenados por Alá? Os judeus podem dizer que os cristãos são idólatras, pois adoram mais de um Deus? Vocês sabiam, né, que os judeus adoram apenas Deus, aquele que nós cristãos... não sei se todos aqui são cristãos, eu falei nós porque o Brasil é um país de maioria cristã, né? Mas os cristãos creem na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os judeus creem apenas em Yahvé, né? O Deus único. E os judeus dizem que os cristãos são idólatras, adoram mais de um Deus, né? Então, são discursos dirigidos a outros grupos que tendem a desqualificá-los, menosprezá-los e, por vezes, dizer assim, no fim das contas, dizer assim, você não vai para o céu, você não vai para o paraíso, você vai para o fogo. O que é o politicamente correto? Refere-se à neutralização de uma linguagem ou discurso, evitando o uso de palavras que desagradem um grupo que defende aquela narrativa. Você já está percebendo como isso aqui vai envolver o discurso religioso? O discurso religioso, ele tem uma linguagem, uma forma de se expressar que desagrada determinados grupos, né? Então, o politicamente correto quer que a linguagem seja neutra, quer que certas expressões e certos temas não sejam ditos em público, né? Não sejam discutidos. Já o politicamente incorreto considera que evitar o uso de termos que possam ofender determinadas camadas ou grupos sociais é considerada estúpida e totalmente ignorada. Logo, esse grupo insiste no uso de palavras que os politicamente corretos procuram evitar. Então, se um grupo fala, não diga essa palavra, o outro grupo, mas é agora que eu vou dizer essa palavra. Isso é uma bobeira, eu falo sim e vou falar. Para aqueles que me conhecem, eu sou muito politicamente correto, né? Eu, na verdade, não sou de polêmica. Se você for ali nas minhas redes sociais, você vai ver que eu sou uma pessoa bem tranquila, né? Mas eu gostaria de que nós avançássemos aqui no estudo. Não estou defendendo nenhuma bandeira aqui, quero apenas fazer uma reflexão com vocês sobre esses temas, né? A questão que buscamos responder e aqui é o problema, que é o coração do nosso estudo, da nossa palestra, a sensibilidade de determinados grupos sociais deveriam servir de muro para conter os discursos desagradáveis? Em outras palavras, a liberdade religiosa poderia ser exercida desde que ela não afronte as concepções de mundo de ninguém? O politicamente correto poderia servir de limite para a liberdade de expressão religiosa? Esse é o nosso tema, essa é a nossa reflexão. Exemplo, um religioso pode dizer que os que bebem álcool não vão para o céu, né? Vamos dar exemplos aqui. Deus irá punir os bêbados, aqueles que viram à noite bebendo cachaça. Deus irá punir aqueles que têm relações sexuais fora do casamento. Esse tipo de discurso, que ele é desagradável, né? Ele deve ser limitado se ele for desagradável a um grupo. E até mesmo os exemplos que nós vimos. Olha, Jesus não é Deus, diz um grupo. O outro diz, não, o Papa é o anticristo. O outro, para vocês, não tem salvação. Ah, me desagradou, então você não pode falar. Qual que é a resposta? Vamos, então, eu quero dizer que esse é um assunto muito complexo. É complexo para o direito. Ele é complexo para a filosofia. E eu gostaria de apresentar aqui um fundamento racional entre as melhores propostas que existem para esse assunto. O Código Penal brasileiro, ele coloca aí os crimes contra a honra,
Talvez você já até ouviu falar. Calúnia, difamação, injúria. O que é calúnia? Calúnia é imputar um crime na conta de alguém. Olha, fulano de tal roubou, fulano de tal assaltou, fulano de tal praticou determinado crime. Isso tem que ser feito com intenção de manchar a honra e a reputação daquela pessoa. A difamação é parecida, mas em vez de crime, é algo vergonhoso, algo ofensivo à reputação. Já a injúria, ela é o xingamento. A injúria é a hostilização. A injúria é ofensa. Injúria é briga, tapa na cara, palavrão, ok? Então, o Código Penal brasileiro, ele impede que essas situações, elas ocorram. Ele criminaliza essa conduta. Então, isso aqui não pode estar dentro da liberdade de expressão religiosa. Mas veja agora o parágrafo 3º do Código Penal, que diz assim: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia ou religião, vai ter problema, vai ser crime de injúria. Tiago, então, quando a pessoa fala de uma religião... Aviso. Deus passou a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia para Elias Joanã e para Deusilene Souza. Portanto, Elias Joanã e Deusilene Souza são a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A liderança rejeitada se tornou a líder da imagem da besta, e através do FORLIR, que são Fórum Regional de Liberdade Religiosa, fará um trabalho de perseguição pior do que a Igreja Católica da Idade Média. O profeta João, ele viu os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vocês sabem quais são os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs? Um saiu da boca do dragão. Quem é o dragão? É o espiritismo. Outro saiu da boca da besta. Quem é a besta? É o catolicismo, o papa. Outro saiu da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? Igrejas evangélicas, que guarda o domingo unido com o papa. Esses 3 espíritos imundos vão fazer milagres para enganar as pessoas, para as pessoas pensarem que o domingo é o dia do Senhor, mas o domingo é o sinal da besta. Quem guardar o domingo vai receber as 7 últimas pragas.